Então, hoje nós vamos falar sobre a porta de entrada da influência dos espíritos em nossas vidas. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: como é que é a mente humana? Como é que é a nossa mente? A nossa mente, ela é um processo contínuo, ininterrupto, um moto contínuo. Mesmo quando nós queremos parar de pensar, nós não conseguimos. Ou a nossa mente, ela é uma mente fracionária, ela é uma mente em que ela é interrompida de tempos em tempos. Como é a nossa mente? É isso que nós vamos começar, por esse caminho que nós vamos começar a estudar, essa porta de entrada da influência desses irmãos desencarnados com propósitos ruins, tá bem? Nossa abordagem aqui é nesse sentido. Por que que não falamos ah, da porta de entrada para a influência dos amigos espirituais? Porque o nosso estudo, ele se volta, esse aprendizado, ele se volta para aqueles que nós vamos socorrer. Nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos sedimentando esses conhecimentos para aplicarmos quando nós nos deparamos com aqueles que chegam lá na seara, ou com aqueles que estão na nossa família, ou com aqueles que nos pedem ajuda por e-mail, por telefone, distantes ou próximos. Então, nós temos que compreender como é a mente humana, né? E ao entendermos como a mente humana se estabelece em termos de ligação, nós começamos a compreender de uma forma um pouco mais clara como é que eles agem sobre nós. Então vejam bem, por que é que eles não influenciam os animais? Mesmo os animais mais inteligentes, podemos dizer assim. Por que que não há animais próximos do homem, primatas, como macacos, gorilas, orangotangos, chimpanzés, influenciados por espíritos? Já pensaram nisso? Por que que eles não conseguem influenciar os animais? Influenciam nos filmes, mas não podemos esquecer que filmes são fantasias. É um jogo de imaginação do diretor, do roteirista. Eles não influenciam os animais porque a mente dos animais ela é fracionada, ela não é contínua. Eles não têm pensamentos e projecionais contínuos. Então, ela é sempre intercalada por momentos de grande instintividade, onde aquele pouco que ele aprendeu, ele vai repetir sempre. Então, ele aprendeu a comer de uma forma, a caçar de uma forma, isso vai passar para os seus descendentes. Eles sempre vão fazer do mesmo jeito. Pode até aprender alguma coisa com o homem, mas essa coisa que ele aprende com o homem, ele não consegue passar para o seu descendente. O seu descendente não herda isso. Portanto, o que diferencia esse processo é que a nossa mente ela é contínua. Ela é uma mente que aprende e passa para os outros esse aprendizado. Por isso que a nossa mente é um prato cheio, é um oásis para a influência desses irmãos desencarnados. A porta de entrada dos irmãos desencarnados com propósitos malignos, propósitos perversos, é a nossa mente. E daí, nós podemos perguntar assim, por que que é a porta de entrada? Por que que não é uma possessão onde o espírito vem, como nós olhamos, assistimos muitas vezes, e adentra o nosso corpo e toma posse do nosso corpo? Por que que é a mente? Porque precisa do pensamento. Precisamos desse pensamento projetado, nós projetamos pensamento. Nesse momento, todos nós estamos projetando um pensamento. Alguns estão pensando sobre o que eu estou falando, outros estão projetando um pensamento um pouco mais disperso, outros estão com um pensamento mais introspectivo, mas são pensamentos. E esses pensamentos, quando nós exteriorizamos pelo nosso cérebro, por aquilo que chamamos de cérebro, quando nós exteriorizamos esses pensamentos, eles se espalham pelo universo. E esses pensamentos encontrarão mentes outras sintonizadas conosco, que entram no mesmo campo vibracional. Podem ser amigos, e aí, graças a Deus, podemos continuar pensando dessa forma. E podem ser adversários nossos.
Aqui entra uma sutileza que vocês talvez não tenham pensado, porque aqueles que podem ser nossos adversários, nossos inimigos, podem ser amigos de outros encarnados. Então, aquele que é meu inimigo, ele pode ser amigo do Wagner, por exemplo, porque a onda mental do Wagner conjumina com a dele. E dessa forma, ele pode ser inimigo e amigo ao mesmo tempo de encarnados e desencarnados. Compreendendo isso, qual é a força que nós precisamos ter para conseguirmos nos libertarmos dessa influência desses espíritos sobre o nosso pensamento? Como é que fazemos isso? Por que vocês precisam guardar isso? Para orientar aquele que vai chegar à casa. Olha, você está passando por isso porque você tem um pensamento que atrai esse tipo de espírito. Você tem um comportamento que atrai esse tipo de espírito. Você tem uma conduta que atrai esses tipos de espíritos. E se você espera que nós possamos afastar esses espíritos de você, você não está errado. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Vocês estão começando agora a assumir uma responsabilidade de conversar com o nosso assistido, com o nosso paciente, com o nosso consulente. Ele vai precisar de orientações do trabalhador. E o trabalhador precisa ter esse conhecimento. Então, quando nós pensamos, nós emitimos fluxos energéticos, vibracionais. Nesse instante, nós estamos emitindo esses fluxos energéticos vibracionais. Quando a Rose estava falando da Valentina, ela foi estimulada de propósito por mim para se ligar à menina. Eu disse: como vai a nossa pequena Valentina? O que a mente dela fez? E imediatamente se ligou à filha. E essa projeção mental da Rose não foi uma projeção mental de trazer para a Valentina o assédio de espíritos que pudessem prejudicar a própria filha. Não. Foi um aspecto de uma projeção mental de mãe protetora. Ela emite essa onda. Quando ela emite essa onda, qualquer outra entidade que estivesse por próximo para esperar um momento de desânimo, um momento de abatimento, um momento de perda de confiança projetada mentalmente, ele entraria nessa sintonia e iria causar na mãe, que é a grande protetora dos filhos, um distúrbio de comportamento que levaria a um processo de degeneração espiritual da mãe e da filha. Então, o pensamento ele precisa ser muito vigiado, como diz Jesus. Jesus não diz orai e vigiai, ou vigiai e orai, o pensamento. Esse pensamento, essas ondas vibratórias que são emanadas do nosso cérebro, são captadas pelos espíritos, amigos ou não amigos. Isso acontece 24 horas em nossas existências. Boa noite, Iago. Seja bem-vindo. Isso acontece conosco dormindo, acontece conosco no trabalho, acontece conosco no descanso, acontece conosco no lazer. Nós precisamos estar vigilantes no nosso pensamento. E aí que nós vamos começar a entender. Eu vou ver se eu consigo trabalhar com vocês um pouco mais o Evangelho de Jesus, esclarecendo algumas passagens para sedimentar o conhecimento de vocês. Jesus não há uma passagem que ele diz assim: orai sem cessar. Uhum. Mas esse orai sem cessar não é orar falando, orando, ó Senhor, me proteja pelo amor. Não é esse orar que Jesus se refere, em que você fica 24 horas orando, não é isso. Orar que Jesus se refere é orar sem cessar em boas ações. Esse é o orar. Porque quando você está em boas ações,
O seu pensamento está focado, criando, estruturando mecanismos de benefício aos demais. E esse mecanismo nos protege desses assédios da espiritualidade não amiga. Quanto a nós que estamos começando a entender isso, nós começamos a ficar um pouco mais vigilantes. Mas um pouco mais vigilantes não é suficiente, meus amigos. Nós precisamos estar muito vigilantes, porque nós somos alvos. Nós somos aqueles que eles estão olhando. Eles estão nos observando 24 horas. Eles estão procurando em nós portas de pensamento para adentrar. O que é que nós confundimos? Que até agora, há pouco, era verdadeiro, continua sendo, mas nós estamos acrescentando. Todas as vezes que nós mergulhamos numa tristeza profunda, essa tristeza não surge do nada. Ela tem uma causa. Toda causa tem um efeito. Quando entramos numa crise de rebeldia, de ira, de raiva, ela não surge do nada. Ela não vem como algo que apareceu. Tem uma causa que nós sequer nos damos conta. E isso vai modificando a estrutura do nosso pensamento e abrindo essas portas para que eles adentrem sutilmente na nossa própria constituição de entendimento da vida. Tá? Então, as portas de entradas podemos resumir numa única: o pensamento. Como é o meu pensamento? Pare e pense agora. Como eu penso durante o dia? Como é que eu oro durante o dia? Quais são as minhas ações? E aí você tem a resposta, se você tem uma porta, se você tem duas, se você tem três, se você tem quatro portas abertas ou mais. Arthur Ou se elas estão da fechadas. faculdade. Oi? Entenderam? Ovo? Pode pegar. Deixa eu fechar aqui o Iago aqui, que ele está. Então, essas ondas emanadas que nós estamos emitindo ou recebendo depende da nossa capacidade de filtragem do que estamos emanando e do que estamos recebendo. Quando nós emitimos determinada vibração, essa vibração ela volta para nós, só que ela volta de uma forma intensificada. Ela não volta com a mesma força que nós mandamos. Ela volta com essa força multiplicada. Então, se você emite um pensamento para o bem, para o crescimento de si mesmo, para a bondade intrínseca em você, essa emanação mental, esse pensamento, volta multiplicado para você. Aquela história que o universo reage de acordo com a ação e reação é real, mas não é simplesmente na mesma intensidade. É multiplicado por outras mentes que vão reforçar esse seu pensamento, seja no bem, seja no mal. Seja no equilíbrio, seja no desequilíbrio. Seja na estrutura de confiança na vida, ou seja no descrédito daquele que não acredita em nada e, portanto, se deixa levar pela jornada de outros que também estão tão perdidos quanto. Portanto, nós vamos pensar assim: o meu pensamento diário é para o bem? As minhas atitudes diárias são para o bem? O meu comportamento com os demais visa ajudar e frutificar algo naquele que está perdido e desequilíbrio? Se é assim, o seu pensamento está com as portas fechadas para aqueles que são adversários do bem, e está com todas as portas abertas para aqueles que são amigos do bem. O que você está rindo, Ivone? Ai, rapaz, nem sempre é assim. Tem hora que dá vontade de mandar para aquele lugar. Isso vai acontecer. Agora, para Ai, você ver se é sinto muito, Antônio, constante. mas ainda é pecadora. Não, nós que caímos nessa questão
É interessante o que a Ivone está colocando, porque, veja bem, todos nós oramos, não oramos? Vocês não fazem as suas preces? Não fazem? Mas como é que nós oramos? Nós oramos como publicano ou oramos como aquele samaritano? Hipócrita. Senhor, dou o dízimo todas as vezes das minhas coisas. Eu sou aquele que cumpre todas as regras. Eu sou aquele que me cubro de cinzas. Eu não sou como esse publicano que cobra os impostos. Jesus diz o quê? Aquele que ora em hipocrisia, ele é hipócrita. Essa oração não será ouvida, não será atendida. Então, porque a oração nos transforma naquilo que nós estamos orando. Nunca pensaram que a oração nos transforma naquilo que nós oramos? Por isso que quando nós oramos pedindo a Mamon, né? Tem muita gente que ora a Deus pedindo a Mamon, não é verdade? Eu penso assim, ó Senhor, que eu possa ganhar um carro, ó Senhor, tá clamando para Mamon, Mamon é o Deus do dinheiro, não é assim? É o Deus da matéria. Ó Senhor, que eu possa conquistar meu primeiro milhão. Isso é uma oração que não atende aos desígnios do Pai. Mas quando o publicano, como nós temos que usar o publicano como exemplo, Senhor, eu sei que eu pequei, isso aí bate no peito, né? Nem ergue os olhos, ele está olhando para o chão, o outro está olhando para o céu. Então Jesus está dizendo assim: eu vos digo que aquele que voltou para casa com todo o seu pedido atendido é o publicano, porque ele ora de Deus do seu coração. O pensamento do publicano, que é aquele cobrador de impostos, odiado por todos, né? Que serve a Roma, inimigo de todo o povo judeu, é o publicano. Jesus pega o extremo, que é o grande, que é o sacerdote, e pega aquele que todo mundo odeia. E ele compara a prece dos dois. Uma prece é hipócrita, porque aquele sacerdote não faz nada do que ele está orando, e o outro está dizendo assim: olha, eu sei que eu sou odiado, eu sei que eu cobro dos outros, mas Senhor, me perdoa, né? Então, nós precisamos entender que o orar, ele representa muito de nós, a oração. A oração ela tem que vir de dentro do coração, né? Mesmo quando nós estamos orando aqui. Porque às vezes nós caímos nas palavras repetidas, construídas de várias formas, mas ela é uma estrutura já pré-montada. E Jesus está dizendo assim: não orem desse jeito, orem com sentimento, orem com o coração. Portanto, quando nós estamos orando com sentimento, o nosso pensamento, a projeção mental nossa, abre portas para a espiritualidade maior. Quando nós estamos orando em hipocrisia, a nossa projeção mental abre portas para os espíritos não amigos. Então, a oração pode sim te proteger ou pode abrir portas para adversários. Olha aí, novidade para vocês, né? Não é pelo muito orardes que vocês serão atendidos. Entra em segredo no teu quarto. Que quarto é esse que Jesus fala? Entra em segredo no teu quarto e o Pai em secreto saberá o que desejas, mesmo antes de vós pedir. Jesus está dizendo: entra em teu coração. O quarto é o coração. Entra em você, olha para dentro de você e pede em segredo. Aí eu já fiz isso também. Aí você entra no teu quarto, fecha a porta e acha que está dentro do quarto, e não está. Né? A Lia está dando risada lá. Quem é que já não fez isso? Levanta a mão quem não fez. Todos fizeram, todos fizeram. A gente entende errado, né? Que o quarto é entrar no teu quarto. E não é isso. Pode ser na sala, não tem problema nenhum. Mas o teu quarto é o teu coração, né? E você vai procurar fazer essa prece. Então, o pensamento é o que nos liga, abre portas ou fecha portas, com quem você se conecta.
Com quem você se conecta? Você pode ter todo o conhecimento. Veja um Saulo. Paulo, né, depois, tinha todo o conhecimento da Torá, de todas as leis, era um doutor da lei, mas perseguia, matava e assassinava os cristãos. Qual era o pensamento de Paulo? Estava servindo a Deus, não era assim? Ele servia a Deus, matando outros. Mas quando Jesus se mostra para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E a cegueira para as coisas materiais em Saulo se instaura, e aquela luz, aquele sol que cega, olha para o sol, vamos olhar para o sol e veja o que acontece com os nossos olhos. Nós ficamos cegos. Imagina essa luz do mestre no olho de Saulo, e ele cai por terra e diz o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Olha a prece do coração, né? Então, é nesse sentido que nós temos que entender que a influência espiritual, Paulo se deixou influenciar por Jesus e se libertou da influência dos outros através do seu pensamento. Então, essa influência ocorre neste breve momento em que nós emanamos o pensamento. Emanem um pensamento agora. Bom, emanem, faça um teste. Nesse breve momento em que você emanou um pensamento bom, por exemplo, você pensou em paz, em amor ou algo parecido, a espiritualidade amiga atua imediatamente. Mas se você vai fazer o que eu vou pedir agora, emana um pensamento mau, ruim, perverso, emana, a gente está em estudo, podemos emitir. Então, por exemplo, assim, assassinato, destruição, fome, miséria, guerra, que o mundo se exploda. É nesse momento, quando você emana esse pensamento de raiva, de rebeldia, é nesse momento que o teu cérebro entra em vibração com o cérebro do espírito que está na mesma sintonia. A ligação é cérebro a cérebro, encarnado e desencarnado. É imediato, gente, não tem delay, não tem, não, vai ter que percorrer tantas milhas, não existe isso. Emitiu, já encontrou alguém. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos sobre o que nós falamos, sobre aquele outro que está falando coisas ruins ao nosso lado, ouvir, mas ao mesmo tempo não entrar na emanação mental dele. Não entrar. Não entrar na loucura do outro, porque senão você enlouquece também. Estou vivenciando isso aqui na minha casa. Né? Os irmãos, um acusando o outro, um falando o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro. E eu procuro colocar em prática o que eu aprendo, o que eu estudo. E, portanto, mesmo que a minha fala não encontre repercussão nas mentes enlouquecidas dos meus parentes, eu não me permito enlouquecer por eles. É um exercício dificílimo, porque acham que você é frouxo, que você é covarde, que você não se posiciona, que você é manso demais. E você começa a enfrentar o julgamento dos outros, daqueles que estão loucos à sua volta, achando que você é louco. Mas você é o único sadio ali. Entenderam? Como é difícil estruturar e fechar as portas da nossa mente para influências desequilibradas? É nesse sentido que nós estamos fazendo esse estudo hoje. Como é que eu orientarei aquele que chega desequilibrado na seara e eu vou ter que tratá-lo? Eu vou ter que cuidar dele, eu vou ter que ouvi-lo. Como é que eu vou orientá-lo? Como é que eu vou dizer a ele o que acontece com o que ele pensa? E como ele precisa começar a se reestruturar para poder se libertar das influências que estão à sua volta. Hein? Perguntas até aqui?
Dúvidas? Eu tenho, Antônio. É assim, em geral, esses espíritos que virão serão aqueles que já dizem que tem alguém que está mandando alguma coisa, que está alguém que está pedindo para fazer alguma coisa. São esses que você está falando? Eles vão expressar isso, A né? grande maioria. Mas haverá espíritos que não expressarão. Eles nem têm conhecimento disso que você está tendo agora. Eles vão dizer assim para você: olha, eu não sei porque eu estou aqui. Quando eu vi, eu estava próximo dele ou dela e gostei e fiquei. Ele não tem ideia que ele foi atraído pelo pensamento. Ele não tem a menor ideia. Ele só sabe que está lá. Outros não. Outros irão sim. Não, ele pensa dessa forma e eu gosto, é a mesma forma que eu penso e eu vou ficar com ele. Eu gosto disso. Eu gosto de pensar assim. Isso é comum na pornografia. Muito comum em pornografia. Pedofilia é muito comum isso. É o adulto gostar da pornografia, que vicia mais do que cocaína, heroína, né? A pornografia é um vício terrível de ser combatido. E essas emanações mentais, enquanto está assistindo aqueles vídeos, está, como diz André Luiz lá no nosso livro Mecanismo da Mediunidade, criando as ideoplastias. Imagina você, na sua casa, assistindo um vídeo de violência sexual em criança de 3 anos, você está assistindo, gosta disso, tá? Eu também estou assistindo na minha casa o mesmo vídeo, o Rafael está assistindo o mesmo vídeo, a Ana Laís também está assistindo, e todos gostando, e todos nós criando essas projeções mentais, espalhando essas imagens, essas estruturas psíquicas. Quantos espíritos não estão sendo atraídos por essas emanações mentais nossas e, ao mesmo tempo, influenciando outros, né? Então, é nesse sentido que eles conhecem o mecanismo da projeção mental, eles sabem como localizar essas portas em nossas mentes, e ali eles adentram e vão levando a ter cada vez mais prazer naquela violência que está acontecendo ali, né? Chegando ao ponto de você entrar em sites muito mais, diria, violentos, onde você paga para assistir decapitação, para assistir desmembramento e por aí fora, né? Por isso que eu digo, nós estamos vivendo, nós aqui estamos vivendo uma espécie de bolha espiritual. Nós não temos noção da loucura que existe por trás desse campo que a gente trabalha. Então, nós temos, às vezes, a ilusão de que com mais 1000 anos, mais 500 anos, a Terra vai se modificar e não vai. Não vai. O nosso planeta ainda passará por milhares e milhares de anos até começar a se libertar dessas atrocidades que nós sequer ouvimos falar. Sequer ouvimos falar. Pois é. Antônio, Oi, querida. por exemplo, nessa porta aberta aí, quando tem, por Lia, exemplo, chama de porta mental. Fala assim, porta para mental. aprender já. Fala assim, nessa porta mental, fala para mim. Sim, essa porta mental tem, Isso, por querida. exemplo, duas pessoas. Uma tem uma porta mental para o lado ruim Tá, e a outra uma porta mental para o lado bom. certo. As duas pessoas estão no mesmo Convivendo. lugar. Convivendo. Uma pessoa não consegue ficar perto da outra. Haverá uma certa, haverá sim uma certa, como é que eu posso dizer? Rejeição energética. Rejeição. Haverá uma rejeição energética, sim. Principalmente aquele que pensa mais no campo vibracional do bem, ele começa a se sentir mal com a presença do outro, começa a enjoar, ficar incomodado, o ambiente não fica bom, a pessoa chega, a outra sai, haverá essa Essa diferença de energia, haverá essa diferença de energia, tá? Qual é o grande problema? Tudo aquilo que é exterior a você, você não consegue mudar. é, Então, quando nós estamos lá aplicando passe, fazendo o nosso trabalho, nós temos que ter em mente
que nós estamos nos trabalhando internamente. Você se prepara, faz a leitura do Evangelho, presta atenção na prece, trabalha os campos, os centros de força, você se liga ao amigo espiritual, você expande o seu perispírito. Tudo isso é interno. É interno, tudo É isso. interno. É íntimo de você, é inerente a você. Aí entra lá o nosso irmão. Você vai trabalhar o exterior dele, se ele deixar. E se você mal consegue trabalhar o exterior, imagina o interior, o interno dele. Ele é um cofre de múltiplas combinações e que você não conhece essas combinações. Para você abrir aquele cofre, você não conhece aquele interior ali. E o teu trabalho é um trabalho de trabalhar o exterior afetando os espíritos que estão ligados a ele. Então, nós temos que olhar para o encarnado não como alguém que vai ser curado. É alguém que provavelmente irá se curar se ele modificar o interior dele, porque o interior dele você não acessa, se ele não Não deixa. acerta. Então, você Exatamente. quando você emana, você faz os passes, a Eliana faz a música, o Wagner faz a leitura, a Ana Laís se concentra, a Ivone faz também. Todos vocês estão trabalhando de dentro para fora. Vocês trabalham de dentro para fora. Sim. Tudo que modifica é de dentro para fora. Então, vocês estão se modificando, vocês estão crescendo, vocês estão se melhorando, vocês estão se fortalecendo. Mas aquilo que é de fora para dentro é apenas educativo. É uma forma de mostrar para o outro que ele pode sim ser como você. E ele pode também fazer o que você está fazendo, mas ele precisa se modificar. Se ele quiser também, né? Então, à vontade, livre-arbítrio. Às vezes ele quer, mas lembrem-se que a porta mental aberta para o mal dificilmente se fecha. Dificilmente. Depois que essa porta se abre, meus amigos, dificilmente ela se fecha. Tente convencer um pedófilo a abandonar a pedofilia. Não convence. Tenta. Não convence. Tenta convencer um serial killer a parar de matar. Não Essa convence. porta não fecha, dificilmente ela fecha. Por isso que eles veem reencarnações e reencarnações, reencarnações e reencarnações para poder ir trabalhando lentamente esse interior dele, para ele poder modificar o exterior, aquilo que ele projeta. Por isso que o pedófilo ele é sedutor, ele sabe usar as técnicas para conquistar a criança, ele é ardiloso, ele não está só, ele tem várias mentes de outros pedófilos que já encarnaram, acessando aquela porta que ele está aberta ali. E ele vai nesse fluxo mental. Por isso que é difícil, quando nós tratamos de espíritos na erraticidade, com o cérebro perispirítico ligado ao teu cérebro físico. Porque você em espírito permite. Você em espírito está na mesma sintonia dele. Tudo bem? Percebe a Tudo bem. delicadeza do trabalho? Eu estou trazendo essa aula para vocês não se desgastarem, não ficarem tristes com resultados que vocês esperavam que fosse acontecer e não acontece. Não se Antônio, decepcionem. Oi, Antônio, oi, em querido. relação, por exemplo, se a gente atender um pedófilo, a gente está ali no gás trabalhando com um pedófilo. É, assim, o que eu penso em relação a isso? A gente vai, talvez, entender a energia ou até vir os pensamentos daqueles espíritos ou até nos influenciar com com esses pensamentos, né, eróticos. E aí eu acho que o que eu
penso, a melhor forma é: eu tenho que fazer o meu bom trabalho, eu estou aqui para fazer o meu bom trabalho. E não julgar e também não entrar na emoção. Nossa, coitado, ele está sofrendo essas perturbações. É isso que você está querendo dizer em relação a Eu não isso estou ou querendo não? dizer, eu não estou querendo dizer nada. Quem disse isso foi Jesus. Eu não disse Ok. nada. Não julgueis para não ser julgado. Foi o que você acabou de falar aí. Uhum. Ele é pedófilo. Se você teve a espiritualidade permitiu que você visse uma cena de pedofilia ele praticando, tá? Jesus já disse: não julgueis para não ser julgados. Talvez você tenha até sido também semelhante no passado. Então, o nosso trabalho, você está perguntando, é sério. Sim, você está ali para socorrer. Socorrer aquele que quer ser socorrido. Sim, Porque a presença dele ali não significa que ele quer o socorro íntimo. Ele apenas exterioriza uma fachada para conseguir disfarçar aquilo que ele traz de profundamente doentio dentro dele. Então você trabalha quem? As crianças que ele violentou, que ele matou. Você vai trabalhar esses espíritos. Aqueles que já não querem mais, você vai trabalhar. Ele é um instrumento para você socorrer outros, mas não a ele. Então o socorro é muito maior do que nós imaginamos. Muitas vezes, nós estamos olhando o encarnado e esquecemos de olhar o entorno. Aí você olha para aquele cara que faz coisas horrorosas e você se condói por ele. Não é proibido você se condoer, você está exercitando aquilo que Jesus fala de amar ao próximo, amar aos vossos inimigos. Você está exercitando isso. Mas você tem que abrir o teu olhar para os que estão no entorno. E a gente não aprendeu a fazer isso ainda. Nós olhamos somente para o encarnado. Quando nós estamos trazendo a aula, nós temos. Tá bom, aqui tem um encarnado. O que está ao entorno dele? É uma pergunta que você tem que fazer. Eu poderei me deparar com espíritos que estão ligados a ele em várias circunstâncias? Sim. E o que eu posso fazer com as energias que nós estamos transmitindo aqui? Criar um campo de isolamento nesse encarnado para que esses espíritos se libertem? Nunca esqueçam do Douglas, tá? Não se esqueçam do Douglas. Nunca esqueçam do Douglas. Ou ele realmente, sinceramente, ele quer esse socorro. Quando você faz a leitura do perispírito dele, você não acha o pedido de socorro ali. Você só vê sombra. Sombra, aquela casca grossa, aquela casca forte, que você não. Você passa a energia bate e desce e escorre. É que nem água no vidro. Bate e desce, bate e desce. Ele não está querendo. Você entendi. estende, aí você amplia o socorro. Porque nós não podemos pensar assim, ó, não devemos pensar assim. Já que ele não quer o socorro, eu vou diminuir o meu fluxo de energia. Não. Muda a direção. Bom, já que eu percebo que esse perispírito está impermeável às energias que eu estou emanando, eu vou ampliá-las para aqueles que sofrem ligados a ele. Aí você amplia, doa energia para os demais que estão ao seu redor. Perfeito. É muito rico o trabalho de vocês. Eu falo de vocês porque eu não aplico passe lá com vocês, tá? É uma tarefa que eu não assumo. Então, é preciso ter esses conhecimentos, porque quebrar as influências do mal não é fácil. Às vezes ele até quer, mas a vontade dele está tão fraca, tão frágil, tão debilitada, que qualquer tentativazinha que ele começa a esboçar, o espírito chega e bloqueia a gente. Não vai deixar. Não vai deixar. Né? Tempo de escravidão no Brasil ou em qualquer outro país. Quando o escravo fugia, o que o feitor fazia com o escravo? Depois que ele era capturado. O que fazia? Cegava, Violência, prisão, né? punha no tronco Serviço, né?
Punha no chicoteava, tronco e chicoteava. não é? Depois dava para os cachorros comer. Ave Quem é Maria. o próximo que vai querer fugir? Ele não deixa. Ele não deixa. Ele corta na raiz. O espírito age praticamente da mesma forma. Vai bloquear essa vontade incipiente de respirar. Ele bloqueia. Então, nesse processo, nós temos que entender que todos nós passamos em algum momento por essas influências. Nós já passamos por isso e vamos continuar a passar. Mas o que é que nós necessitamos é ter perseverança. Aqueles que desistem no meio do caminho, vocês estão perseverando. Por quanto tempo? Só vocês que decidem. Por quanto tempo? Se a gente olhar lá para trás no JEP, quantos já saíram? Renato, Larissa, Renan, Elcio, todos não perseveraram, foram abandonando, foram abandonando, foram abandonando. São vontades muito fracas, incipientes, vontades que acabam optando por doutrinas que são mais vistosas, onde você põe paramentos especiais, maçonaria, Rosa Cruz, tem todo aquele ritual, você gosta daquilo. Então você abandona aquela casa simples, onde você faz reunião no meio de cabides de roupa, sapatos, bijuteria. Ai, você vai rindo lá. Você faz ali. E aí você vai atendendo, você atende criança, você atende mãe, você atende irmãos, você atende obsessores, você atende espíritos que já desacreditaram de tudo. Espíritos que chegam e dizem assim, isso é uma baboseira o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo aqui é uma baboseira. Por quê, meu irmão? É uma baboseira. Vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Vocês pregam um evangelho que vocês não seguem. O Espírito fala isso para você. No meio daquele monte de quinquilharia que a Iracema pronta, põe a uma lá para lá e para cá, para lá e para cá, né, Iracema? Fica bonitinho, né? Mas a gente está lá no meio. Então, nós temos que entender que não é o local, não é o que você veste, é o que você pensa. Não é aquele espírito que vem porque você está bem vestido, arrumadinho, cheiroso. Ele é atraído pelo teu pensamento. E o teu pensamento é que vai dar um norte para ele. Se ele vai ter um norte de esperança, de refazimento de vida, ou se ele vai ter um norte de você jogar ele no abismo de novo. Olha a responsabilidade. Você pode jogá-lo no abismo novamente com o teu pensamento. E enquanto você o joga no abismo com o teu pensamento, sabe o que você está falando para ele? Vai para a luz, meu irmão. Você está jogando ele no abismo, lá no Geena, lá nas trevas exteriores. Você está jogando ele lá. E está dizendo que é para ele ir para a luz. Você é um hipócrita. No trabalho do bem, mas você é um hipócrita. Porque você está dizendo algo que não está no seu coração. Você está querendo se livrar dele. Não é? Ficou com medo dele. Não tem argumentos. Não sabe o que dizer. Aí fica inventando coisas. E é nesse processo que nós temos que entender que a nossa resiliência é a nossa fé, gente. A nossa resiliência, a nossa força está na fé. Naquilo que você não vê, naquilo que você não ouve e naquilo que você mal entende. Quanto que nós Antônio, entendemos realmente de espiritualidade? Quanto? Nós estamos arranhando ainda. Sim, Eliana? então, mas isso que você está falando é tão comum. Eu sei, Linda. É uma coisa que a gente vê todo dia, Eu sei. né? Assim, as pessoas não têm esse preparo, Antônio, para esse diálogo, assim, essa empatia, essa empatia É com empatia. é uma empatia com um sentimento de compaixão, de É caridade, assim, é uma coisa que a gente está construindo e é tão difícil da gente ver isso. muito raro. Raríssimo. É raro demais.
O que você mais vê é esse cara que está dialogando, porque tem uma que tem a carteirinha de espírita dialogador, né? Por isso É que quando muito. nós começamos o curso de dialogador, eu disse, olha, se você não tem empatia, você não é uma pessoa empática, você não é uma pessoa que ou quer trabalhar a empatia, não seja dialogador, porque você vai arrumar encrenca. Você vai Você ter sabe que problemas para si. essa semana é incrível. Eu estou sentindo assim, vai caindo no meu colo umas coisas que eu falo, gente, eu tenho que aprender, que não é possível, né? É assim Conversas de mesmo. outro lugar, de outros lugares É vêm. assim mesmo. E eu estava vendo uma palestra sobre o Jung, né? O Carl Jung, Jung, né? Aquele grande pensador, né? E psicanalista, né? ele, psicanalista, e ele, uma frase, eu não sei se eu vou saber repetir qual foi o pensamento dele. Você só pode, é para a nossa vida, não é? E a gente aplica isso para o diálogo. E eu estou vendo que o que a gente aplica para o diálogo, a gente tem que aplicar para a nossa vida, né? Do dia a dia. Então ele diz assim: você só pode abordar um outro ser humano do ponto de vista humano. Sim, a frase é essa mesmo ali. É essa mesmo? Essa mesmo. Eu achei de uma maravilha isso, porque você só consegue tocar o outro se você tiver na sua humildade humana, se você Uhum. estiver dentro da sua pequenez humana, senão você não toca o outro. Se você vai falar com o outro em cima, e você sobe em um pedestal, já Exato, era. Já era. exato. Né? E ainda mais com muitos perguntam assim para mim, como é que o espírito consegue saber aquilo que eu estou dizendo não corresponde aos meus sentimentos? Gente, está lá no livro dos espíritos, está lá no livro dos médiuns. O espírito vê e sente por todo o seu perispírito. Não é pelos olhos, não é pelo ouvido, ele vai sentir a tua vibração perispírito a perispírito. O perispírito não é uma derivação do fluido universal e ele é semimaterial? O perispírito não é semimaterial? Quem não lembra disso vai lá estudar. Então, quando o perispírito semimaterial começa a entrar em vibrações em ressonância com o do espírito, ele percebe onde você não flui de acordo com o que você está falando. Uhum, É ali que ele faz a leitura. Não é milagre, não é nada estranho. É uhum, algo científico até. Então, nesse sentido, que nós precisamos ter essa empatia. Quem não tem, tem que desenvolver. uhum, Mas as mulheres têm mais empatia do que os homens, naturalmente. Elas são mais empáticas. Elas são mais interessadas. O homem, ele precisa trabalhar isso, né? Ele precisa começar a entender o que é o sentimento, a emoção, como isso reverbera no seu entorno. Se ele não está atento a isso, ele simplesmente é uma peça de repetição de aprendizados. Nada mais que isso. Ele é um mero repetidor de palavras e não traz resultados, né? E causa danos. Causa uhum. danos. Esse espírito que disse que era um monte de baboseira foi lá na quarta-feira, lá lá no encontro de amanhã. Ele disse: Isso é um monte de baboseira. Por que, que é um monte de baboseira, meu irmão? Por que você afirma isso? Tem que ter doçura na voz. Você não pode ter rispidez na sua voz. Zombaria, não pode. Escárnio, não pode. Uhum. Né? E por que você diz isso, meu irmão? Porque vocês estão fazendo o mesmo que os outros fazem. Eu já fui em outras casas e me enganaram. E me enganaram. Uhum. Baseado em que você afirma isso, meu irmão? Você já nos observou? Você está usando como referência aqueles que te feriram, aqueles que nem te ouviram, aqueles que trouxeram uma situação pronta para você. Aqui você está tendo a oportunidade de falar. Quanto tempo você demorou falando com alguém como está falando comigo? Você está se interessando por ele, pela dor dele.
realmente você está me dando mais atenção. E o que é que te afeta? Onde está a sua dor? Eu já procurei a cura para a minha doença em inúmeros lugares. A minha dor é tão intensa, é tão profunda, que eu mal consigo falar. Olha o sofrimento desse espírito, gente. E você manda ele para a luz? Olha como você é cruel. Como você é uma pessoa insensível. Vai para a luz, vai lá, os amigos vão cuidar de você. Não, meu irmão, venha cá. Eu vou me propor a doar para você energias de cura. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a espiritualidade traz espíritos assim para nós, eles precisam da nossa energia vital. Senão não estaria ali. E você está abrindo o teu coração e dizendo, eu vou doar energia minha para você. De cura, você decidiu o que você vai dar para ele. O teu pensamento deu essa direção. E aí você simplesmente, não precisa nem estender a mão, você olha, sinta-se envolvido pela energia que eu estou transdoando para você. E ele vai dizer, nossa, estou sentindo a minha dor aliviar. São espíritos que precisam da nossa energia, porque se não precisasse, os amigos não trariam. Já teriam encaminhado, eles mesmos já teriam resolvido. Aí você manda ele para a luz. Que avareza é essa? Que insensibilidade é essa? Que mente fechada, bitolada que é a sua? Né? Diálogo com pessoas, que a Eliana disse sobre Jung. É humano para humano, gente. Só não tem corpo. Mas Antônio, tem sentimento, tem dores. Fala, querida. mas quando a gente está nesse diálogo, mas não tem experiência, você tá com todo carinho, com todo amor, quer abraçar a causa, mas você tem dúvida de como conversar. Aí Não, ele também, ele fica. não se preocupe, não são tuas palavras. Tem que estudar, sempre estudar. Diálogos tem que sempre estudar. Eu estou separando, estou montando vários diálogos de vocês e vou começar a colocar lá. Esse problema com a minha mãe me atrasou bastante, não tem internet lá, eu tenho que vir para casa do meu irmão. Quando eu estou montando lá, ela me chama toda hora, então me atrapalha bastante, né, nesse sentido. Mas não são as palavras, Ivone. Às vezes você não tem o que dizer. Eu também, às vezes, eu não tenho o que dizer. A situação de uma forma que eu não sei que resposta dar. Mas, enquanto eu estou na dúvida do que eu vou falar, eu não estou nervoso, eu não estou titubeando, eu estou procurando uma palavra que caiba naquele processo, naquele diálogo. Mas eu estou conectado com ele, eu não perco a ligação, não perco. Sim, meu irmão. E ele está falando, e eu estou entrando na conversa dele, eu estou entrando, mergulhando nele, eu não estou pensando em outra coisa. Então ele está dizendo, ah, vocês me abandonaram. Abandonamos você? Sim, vocês me abandonaram. Vocês estiveram aqui, levaram todos e me deixaram para trás. Mas por que que eu fiz isso com você? Eu não sei o que falar. Mas por que eu fiz isso? Ah, porque eu fiquei escondidinho num cantinho, vocês foram embora. E por que você ficou escondido no cantinho? Vai perguntando. Você não tem o que dizer. Pergunte. Ah, porque eu fiquei com medo. Ah, não tenha medo, eu sou teu amigo. Venha comigo. Vamos lá. Vou te levar agora. Tá bom. Você está ligado no que ele está falando, né? Esse diálogo foi feito com a Lia, uma criança lá do Padre Haroldo. Era uma criança que tinha ficado lá na favela, lá na Cracolândia. Então, essas coisas. O que nós temos que ter em mente, para que o nosso pensamento não seja a porta aberta para espíritos inferiores, mas sim para espíritos superiores, é o quanto você trabalha a bondade em si. O quanto você se torna melhor a cada dia no quesito bondade. Não é o que Jesus diz? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra? Se você não é manso, se você não é pacífico, você não é herdeiro da terra. Você pode ser pastor, você pode ser dirigente espírita, você pode ser padre, você pode ser budista, você pode ser Seixonoe, Rosa Cruz, maçonaria, pode ser o que quiser. Mas se você não é manso e não é pacífico,
se você explora aqueles que estão te seguindo, você não é herdeiro da terra. Você está ligado com os seus pensamentos nesses espíritos que já adentraram a tua porta e não vai fechar. Guardem isso, não fecha. Pode clamar ao Senhor misericórdia, não fecha. Ou vocês acham que Macedo, Valdomiro, R.R. Soares e mais outros por aí são portas abertas para a espiritualidade maior, para Jesus? São mamon. São exploradores da miséria do próximo. As portas abertas para eles são as portas que já conhecemos. Eles não escapam. Macedo, Valdomiro, esses nomes eu não conheço. Eles são o quê? Pastores, Pastores? Igreja Universal, Ah, Igreja tá. Mundial do Poder do Reino de Tá, Deus. Esse pessoal aí, né? R.S. Soares, e vai tá. por aí fora. Então, nós precisamos entender que quando nós temos certeza que Deus deu a cada um de nós as ferramentas, nós somos inteligentes, nós temos saúde, nós adquirimos um grande poder que é ler e escrever e interpretar. Nós temos as ferramentas necessárias para enfrentarmos qualquer prova que chegue até nós. Não duvidem. Todos nós temos essas ferramentas. Ninguém foi selecionado, fulano recebe tal, fulano não recebe nada. Não é dessa forma. Mas é necessário entender que o nosso trabalho é conhecer, aprender cada vez mais. Então, o que a gente precisa fazer para se tornar cada vez melhor? Porque quando nós desencarnarmos, a espiritualidade não vai perguntar para mim, Antônio, quantos diálogos eu fiz, gente. Não vai perguntar. Quantas aulas eu dei, quantas palestras eu montei, quantas... Não vai perguntar isso. Isso é obrigação minha. Eles vão observar o quanto eu aprendi, o quanto eu me tornei melhor, o quanto eu me tornei um instrumento de atração para o bem daqueles que estão perdidos nas sombras, o quanto me tornei luz, o quanto eu saí debaixo da candeia, do alqueire, o quanto eu me coloquei acima. Então, isso a gente só consegue estudando e praticando. Estudar fluidos, estudar magnetismo, estudar centros de força. É isso que a gente vai trazendo para vocês colocarem em prática esses conhecimentos. Porque muitos de nós pedimos ensinamentos, mas a gente não estuda o que ensina. Nós não estudamos, nós ouvimos. Mas sentar lá, estudar, falou de fluidos, o que é fluidos? Falou de magnetismo, o que é magnetismo? Está difícil, não entendi isso, vou procurar algo mais fácil. É isso que vai permitir que nós possamos analisar cada encontro que nós temos com encarnados ou com desencarnados. É o conhecimento. Que fluido que está sendo emitido aqui nesse diálogo? Qual é o magnetismo que está atraindo esse espírito com o médium? O que está funcionando aqui? Como é que o médium consegue desconectar-se do espírito? Essas são perguntas que o dialogador faz a si mesmo, porque ele não é médium. E o médium vai se fazer a pergunta assim, se eu vibrar de tal intensidade, eu precisaria fazer mais esforço físico ou menos esforço físico? Eu preciso exercer um controle muscular ou somente com a minha mente eu consigo controlar? É estudo. Então, o médium, ele vai estudando e ele vai percebendo que a mente dele é que controla, aceita e determina quanto tempo o espírito permanece ali. É a mente dele. Então, é por isso que eu falo assim, de tempos em tempos, eu digo o quê para vocês? 60% do controle da contenção do espírito é do médium. Se o médium é um médium temeroso,
é um médium assustadiço, é um médium irresponsável, é um médium interesseiro, é um médium que quer aparecer. Esse controle vai diminuindo. Cai para 50, para 40, cai para 30. Quando o médium menos se dá conta, ele é que está dominado. Ele é que está dominado. Então, o altruísmo do médium é que determina o campo energético que ele emite e o quanto tem de força energética ali. Quanto menos resistência ele tem, mais forte ele é. Olha que interessante. Wagner, que já estudou essa parte de elétrica aí, sabe disso. Quem estuda. Quanto menor a resistência, mais luz. Ou não é assim? Quanto melhor a cera da vela, maior é a chama. Quanto mais impura é a cera da vela, menor é a chama e fedida. Não é assim? Então, o médium, ele tem que ser... Quanto menos resistência ele tem para o socorro, resistência, assim, para receber, ele recebe com amor mesmo. Né? Ele recebe com amor e sabe que ele está no controle. E o espírito sabe disso. Ele percebe que o médium está aberto, mas é um médium disciplinado, é um médium que conhece o que está fazendo. A porta mental dele é uma porta que determina o limite do espírito. Fala, Ana Laís. Antônio, em Oi. relação sobre essa porta mental, ela vira uma cadeia, né? Porque, por exemplo, você deu o exemplo da gente emanar sobre o outro, então, uma raiva sobre o outro. Mas aí, se a gente é capaz de emanar essa raiva, consequentemente você pensa assim, nossa, você é capaz de ter raiva daquela pessoa, então você não é uma pessoa boa como você mostra para outra. Então vira uma cadeia isso, né? E aí é isso. Isso é o que nós pensamos. Viu? Mas esse pensamento é equivocado. Lá no passado, Tá. eu diria assim, você está falando coisas erradas, mas com o tempo eu aprendi que falar que a pessoa errou não é nada agradável, né? Então a gente aprendi que a gente fala assim, não, isso é um equívoco. Para não falar que errou, Tá. né? Não, mas é interessante sua colocação. Por que nós temos raiva? Impulsos de raiva? Porque nós somos muito instinto ainda. Olha a carne nossa como é pesada. Então, o que predomina em nós ainda é muito o instinto. Mas nós já somos razão também, nós já somos consciência que analisa, que pondera, que concatena. Então, você emite no impulso incontrolável raiva de alguém, não importa, não importa, mas você emite uma energia de raiva. Então, quando você entra nesse quesito, Ana Laís, nossa, eu não sou uma pessoa boa porque eu senti raiva. Não tem nada a ver com ser bom. Não tem nada a ver com ser bom. Tem a ver com instinto. Entendeu? Então, a raiva, ela sempre surgirá de tempos em tempos. Mas quando você associa a raiva ao planejamento de uma vingança, aí você é uma pessoa má. Porque você planeja como se vingar. Né? E aí sim você trabalha em você a crueldade, você trabalha em si a perversidade, você alimenta esses sentimentos. Aí você é sim uma pessoa má. Mas você sentiu raiva? Aquele filho da mãe me traiu, me enganou, falou que ia me casar comigo e está saindo com a outra. Filho da mãe, se eu pegasse ele, eu ia fazer isso, aquilo, eu ia arrancar os olhos dele fora. Raiva. Mas passa. Não, você não é uma pessoa má. Mas ela sentiu raiva, viu? Então não Mas precisa se Antônio, punir por isso. tem que ficar nessa persistência, ou Sim. seja, de você acreditar Você que então alimenta. isso de se alimentando, aí sim, aí acaba Aí abrindo a sim. porta. Aí você Entendi. escancara a porta, né? Porque aí vem esses espíritos mesmo que vão alimentar em você não só a raiva, como planejar vingança, como idealizar como você quer que aquele que você tem raiva sofra. Você começa a criar estruturas mentais de grande violência. E aí sim vai atrair
esses espíritos. E fala, Ivone. Entendeu, Ana Laís? Entendi, obrigada. Não é a raiva em si, não, querida. Todo mundo sente raiva, viu? Só não pode alimentar, né? Fala, Ivone. Antônio, continuando sobre a raiva, hoje tive uns momentos à tarde de muita ira, mas comigo mesma, mas porque eu não conseguia resolver alguns problemas. Certo. Aí a raiva foi crescendo, que eu sentia dor muscular por sentir raiva de mim mesma, sabe? Porque não estava na minha capacidade ainda de resolver algumas coisas. Mas eu sentia uma ira, uma raiva, alguma coisa que tinha que trabalhar. Aí no momento veio assim, de fazer uma oração, mas parece que a oração não funcionava Não funciona. nesse momento. Não funciona, né, Antônio? Nessa hora não, Mas querida. parece que quer dizer assim, que você tem que trabalhar com esse lado da sua ira, que você sente dentro de você ainda, sabe? O problema é que você não sabe como trabalhar, né? Pois Na verdade, quando você diz uma oração que não funciona, na verdade, não é uma oração que você estava fazendo. Você pensa que é uma oração. Mas você, na verdade, essa tua oração, se você for analisar mesmo, é um reclamar da tua incapacidade e impotência diante do que se apresenta. É o teu espírito, na persona Ivone hoje, sabe que tem um conhecimento dessa coisa, sabe que conhece aquilo, mas a sua mente está limitada para que você não faça mais besteira. Então você se revolta contra você mesma, né? Essa é uma das grandes expiações que nós temos, quando você se depara com algo que dentro de você você sabe, e sabe entre aspas, que conhece aquilo, que já domina aquilo, mas a sua mente não consegue concatenar aquele trabalho, né? Isso quer dizer o quê? Que você precisa suar, estudar aquela situação, pegar livros, sentar. É por isso que você sente raiva de você mesmo, diante da tua incompetência, da tua impotência de algo que você tem certeza que já sabe, tá? Mas não consegue expressar porque você está limitada na tua estrutura mental pela própria encarnação. Porque se você soubesse, você não seria a Ivone simplesinha que você é hoje, viu? Você já estava mandando muita gente embora. Nós temos essas limitações para a nossa própria segurança, porque nós somos pessoas que já fomos líderes de muitas coisas, todos nós. Nós já fomos líderes, nós já fomos chefes, não de 10, 15, não, de grandes massas. E fizemos um monte de bobagem, por isso que a gente vem trancado mesmo. Como disse há um tempo atrás, um espírito disse assim para mim, olha como você se surpreende. Até agora eu fico assim, ó. Eu estava fazendo um diálogo, ele disse assim, profeta, por que me chamaste? Porque a tua voz no deserto me acordou. Eu, profeta? Eu, profeta? Conheço a sua voz, profeta. Por quê? Aí eu comentei com a Lília, o médium, numa reunião lá na quarta-feira também, no domingo. Aí eu comentei assim, no diálogo, né? Só se eu for um falso profeta, né? Porque se chama de falso profeta e por acaso não praticasse o que as escrituras falam, mas sempre fosse bondoso conosco, sempre nos ensinou e praticou as escrituras, por que te chamas de falso profeta? Olha como você tem encarnações que você sequer suspeita, gente. Nem suspeita. Então, por isso que nós temos essa minha certa facilidade para fazer as ligações com a Bíblia, com o Evangelho, com os estudos, vem de todos esses conhecimentos que eu sequer imagino que eu tenho. Agora, imagina se eu soubesse isso tudo e viesse aqui, eu ia ser um Macedo da vida. Eu ia ser um Edir Macedo, roubando, explorando, sangrando os miseráveis. Por isso você vem contido. Então, nós temos que entender que as nossas limitações são para a nossa segurança.
mas nós estamos sujeitos à influência de espíritos que sabem do nosso potencial, eles sabem do que nós fomos, eles sabem do que nós somos capazes, viu, Ivone? Eles sabem o conhecimento que nós temos e eles esperam que a gente abra essa porta aberta, a gente abra essa porta mental para eles. Porque eles sabem que na encarnação nós esquecemos. Por isso que eles não querem reencarnar. Quando você pega líderes para diálogo, ele diz: não reencarno. Esse corpo podre, esse corpo miserável, esse corpo que vai bloquear o meu conhecimento. Eu não quero encarnar, eu não vou encarnar. Eles falam isso para a gente, porque eu não me submeto a esse corpo que me emburrece. Vejam como eles são inferiores a nós, nós aceitamos. Nós aceitamos a prova da encarnação. Nós aceitamos renunciar a conhecimentos valiosíssimos para aprendermos aquilo e praticar o que a gente combinou na espiritualidade. Nós viemos com a nossa porta mental voltada para o próprio crescimento no bem. E aí a gente vai abrindo a porta mental para essas influências de pensamentos exteriores de espíritos perversos. Está ali ainda, Ivone? Estão entendendo como é sério a nossa posição? Como é delicada a encarnação para nós? Essa encarnação para nós é uma encarnação de divisor de águas. Não esqueçam isso. Quando nós fecharmos esses olhos físicos e abrimos os olhos espirituais, nós vamos ver de que lado do abismo a gente está. Se a gente está do lado do abismo do rico, o rico e o Lázaro, ou se estamos do lado do abismo de Abraão. Nós vamos abrir os olhos, haverá um abismo separando, né? Um abismo mental. A gente imagina que é um abismo de pedras, mas é um abismo mental. Para onde a minha mente me leva? Para Abraão, Jesus e o Pai, ou para o Geena, para o inferno? Para onde a minha mente vai me levar? E é nesse processo que o nosso estudo visa evitar, e por isso que a gente é diferenciado, nós agimos automaticamente, nós evitamos o automatismo. Pode olhar. Nós evitamos o automatismo, porque o automatismo ele é muito perigoso. E para você não cair no automatismo, você tem que estar sempre pensando sobre o que você está vendo. Então, quando, por exemplo, a Eliana é solicitada a cantar na sala de passe, não há nada demais. Mas ela tem que aprender o que é a emanação da minha voz, de oitava a oitava, em que frequência eu tenho que modular, para que possa essa frequência vibrar no perispírito do espírito, para que ele possa sentir essa reverberação nele. Olha um monte de coisa que você tem que pensar. E só para não complicar um pouco mais, mas, por exemplo, como é que a minha influência no atendimento do espírito cabe na escala de Fibonacci, oitava a oitava? Então, são perguntas que nós temos que fazer. E vamos tentar procurar a resposta. Por isso que estudar o aprendizado que nós temos na sala de aula é essencial para a gente crescer. Como é que foi aquele diálogo que eu fui médium? Como é que foi o meu comportamento? Como eu me senti? Como eu percebi o espírito? Em que momento eu senti que a ligação parece que ia se desfazer e depois eu consegui fortalecer novamente? Então, esse pensar, esse analisar, fortalece vocês como médium. Porque quando você começa a perceber que o próximo encontro mediúnico, a próxima atividade mediúnica, você vai fazer uma leitura melhor do espírito, porque você estudou o outro. Você estudou o anterior, você não deixou para lá. Aí você vê que alguns espíritos
estão muito mais fáceis para você, porque você veio estudando, estudando. De repente, entre aspas, aparece um espírito um pouco mais complexo, onde exige de você uma vibração que você não tinha praticado ainda. Você tinha se habituado a uma certa vibração, e aí aquele espírito ele exige de você algo mais. Você tenta, né? Você vai tentar. Claro que tem a espiritualidade ali ajudando. Aí você vai para casa, senta e vai lembrar desse espírito diferente. Precisa fazer isso. Assim, nossa, o que foi que foi diferente desse espírito? Será que foi a situação dele? Será que ou era eu que não estava bem? E você vai colocando, fazendo perguntas. Você vai fazendo perguntas. Eu estava bem? Será que foi o espírito? Será que a sala, o meio ambiente influenciou? Será que... Então você faz uma série de perguntas e vai trazendo respostas. A tua mente está trabalhando uma porta mental para o conhecimento do que você é capaz. Mas se você chega em casa e deixa isso para lá, você continua na mesma. Quando chega um espírito diferente, você se assusta, fica com medo. Não é, Ana Laís? Não é, Iracema, que Antônio, acha que não é médium? sabe o que eu tô percebendo, que eu até comentei com o pessoal lá no domingo, é que assim, antes eu lembrava dos atendimentos, né? Quando eu dava passividade, eu ficava com os diálogos. Então eu lembrava de tudo. E aí eu falava assim, ai meu Deus, eu não quero ficar lembrando. E aí, nos últimos atendimentos, eu percebi que eu não estou lembrando mais dos diálogos, mas é porque eu percebi que eu estou conseguindo emancipar mais. Mais Então eu não profundamente. estou sentindo mais a dor a dor daquele espírito, e também não não estou tendo, como que eu posso falar? Eu estou me recuperando mais rápido Sim. para atender o outro, porque porque eu tenho essa emancipação maior. Eu estou sentindo essa Você usa diferença. menos o corpo físico, então você recupera mais rápido, porque é só energia. Antes você era muito física, né? É normal isso, né? Muito Uhum. físico, muito contundente o físico. Aí, a hora que você está aprendendo como que é a emancipação, você está tendo menos resistência para emancipar, você está fazendo mais naturalmente isso. E aí recupera mais rápido, porque com a mesma velocidade com que você desdobra, você se recupera. Só que você não guarda lembranças porque não passa pelo cérebro físico teu, passa só pelo cérebro espiritual. Por isso que você não retém. Entendeu? Por isso que quando mais profundo é o mergulho do médium, menos ele recorda. Por isso que quando Entendi. ele retorna com o olho meio abobado, parece que ele levou um soco. Né? Assim, aí vai dar risada. Por exemplo, pegar o exemplo da Iracema, que acha que não é médium. Ela acha que não é. Mas entre achar e ser é uma grande diferença. E a Iracema tem uma mediunidade, assim como todos vocês, completamente diferente de cada um de vocês. Quando ela perde a confiança na mediunidade dela, ela tem mais dificuldade no próximo trabalho, porque ela mesma fecha a porta. Ela fecha a porta para o amigo espiritual. O amigo espiritual não força a abertura, você que tem que abrir. Mas quando ela começa a adquirir confiança, aí ela dá passividade para vários espíritos, atende criança, atende o assassino. Né? Então, é uma médium que tem vários aspectos, tá? Tá bem? Ô, Ana Laís, você mandou o que aqui para mim, querida? Ana Laís está requisitando para gravar esse Não, local. não. Ai, mandei errado. Então, Desculpa, nem sei o que eu desculpa. fiz. Então, deixa eu fechar aqui. Então, Ana, meninas e meninos, quase terminando o nosso encontro, lembre-se que eu sempre digo, não há certo, não é errado. Hoje eu digo assim, pode ter sucesso e pode não ter sucesso. O encontro, o diálogo, o contato mediúnico pode ser bem sucedido. Às vezes não é bem sucedido, mas não é porque o médium errou,
porque o médium foi ruim, não é isso. Tudo é um aprendizado. Mas você precisa estudar aquele momento, você precisa fazer uma análise daquilo. Por isso que eu peço para vocês gravarem. Com a gravação, a questão do esquecimento é resolvida. Aí você vai se ouvir. Nossa, ouço uma vez, ouve duas, ouve três, e aí você começa a trazer esse conhecimento para os próximos trabalhos. E você nota, a tua evolução é muito mais rápida, é muito mais segura, é muito mais eficaz e eficiente. Abrir porta mental é vontade nossa. Abrir porta mental para a espiritualidade amiga é uma segurança que nós temos. Agora, quando nós, na nossa insegurança, abrimos a porta mental da dúvida, será que isso é verdade? Será que isso tudo não é uma balela? Será que isso não é uma fantasia? Será? Você abre a tua porta mental para o fluxo mental de espíritos, né, Ivone? De espíritos que vão te influenciar para acreditar naquilo. E aí, quais os tratamentos que precisam ser realizados? Estudar, conversar com o dirigente, pedir orientação, fazer os exercícios que são dados. Precisa fazer. Não é bobagem. Aqueles exercícios que parecem tolos, na realidade, são exercícios de grande eficácia, só que foram simplificados. Eu não poderia trazer para vocês um exercício de 20 minutos, vocês não aguentam, né? Múltiplos desdobramentos, vocês não aguentam, vocês se cansam. Então, foram simplificados. E ao longo do tempo, vocês vão aprendendo com a teoria e com a prática. Hoje, a teoria é o acesso das influências dos espíritos sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atividades, né? E, portanto, que é preciso aprender essa dinâmica. É uma dinâmica que nós estamos fazendo. E essa dinâmica que vai dar para nós a capacidade de assistir o irmão, sem medo, com confiança, com segurança, em você. Não precisa confiar em mim. A confiança não é no outro, é em você. É quando eu me permito a confiança na espiritualidade se expressar naquilo que eles estão trazendo. Depois eu vou analisar. Kardec foi tão avançado nesse aspecto e nós somos tão atrasados porque nós esquecemos de estudar Kardec. A gente lê Kardec, mas a gente não estuda Kardec. Kardec diz o quê para nós? Ele diz aquilo que eu já falei várias vezes: coloca-te à disposição no seu lar por 15 a 20 minutos para a espiritualidade amiga. Apropria-te de um lápis, de uma caneta e de um papel e se coloque à disposição. Ele fala isso lá no Pentateuco. Bem? Ele fala isso. E depois ele diz o quê? Nosso irmão Kardec. Que quando você se coloca à disposição para os amigos espirituais, você já está sob proteção. Não há o que temer. E agora vem o maior dos absurdos que vocês ainda... Quando eu digo vocês, assim, a nossa mente não aceita. Kardec diz assim: quando tiveres que perguntar algo aos espíritos, elabore as perguntas numa sequência lógica e apresente ao médium antes do encontro, para que o médium saiba o que você vai perguntar. O que a gente diz hoje em dia? Não me traga as perguntas, porque se eu tiver de posse das perguntas, eu mesma estarei respondendo. Não é verdade. Quando você se apropria das perguntas, você já está se ligando com os espíritos que vão responder. Então, tem uma pergunta de filosofia, vem um espírito filósofo.
Tem uma pergunta de ciência, vem um espírito de ciência. Tem uma pergunta de mecânica quântica, vem um espírito com conhecimento de mecânica quântica. Quando o médium se apropria das perguntas, as conexões já começam a ser feitas. Agora, chego lá, uma lista de 15 perguntas. Digo para Ana Laís, você hoje vai ser a médium que vai se colocar à disposição para as perguntas que eu tenho para fazer. Já dá um frio na barriga dela. Que pergunta será que o Antônio vai fazer? Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Já era. Já era. Nós precisamos ter a mente aberta. Porque quando eu faço a pergunta, que nem eu mandei umas perguntas para o Alexei, né? Mandei a pergunta para ele, para o Murilo Dávila responder. Foram 20 perguntas. Vieram as respostas das 20 perguntas. Vieram as respostas. Agora, se eu pergunto na hora para ele, não vem. Então, não tenham medo de saber as perguntas antes. Não tenham medo disso. Se libertem desses chavões que foram enfiados em vocês. Abram o pensamento para as perguntas que serão colocadas. Recebam antes, leiam, meditem, estudem as perguntas. Vão pesquisar, porque quando você enriquece o teu cérebro com as perguntas, você facilita para o espírito responder. Para ir embora? Está acabando já. Então, como eu já fui intimado aqui para voltar para o meu lar, para cuidar da minha mãe, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Teria mais uns 10 minutinhos, mas o mais importante eu passei, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula que está meio improvisada, né? Porque eu não consegui estudar como eu gostaria, mas eu acho que é o suficiente para dar firmeza para vocês. Vocês precisam ser mais firmes, confiantes em vocês, tá bem? Então, eu vou liberar aqui para a nossa irmã Lia fazer a prece de agradecimento pelo nosso encontro e depois eu vou embora para casa. Com você, Lia.